Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de CSS3. Na aula de hoje nós vamos ver como formatar tabelas utilizando o CSS. Para isso, eu criei basicamente duas tabelas, com uma estrutura bem semelhante, uma com 3 colunas e outra com 4 colunas, para a gente ver os principais recursos de formatação. No nosso editor de códigos, no VS Code, eu criei o arquivo HTML aula08.html e criei o CSS para ele, que é o aula08.css. Deixa eu ocultar aqui o explorador de arquivos para ganhar mais espaço em tela. No nosso HTML não tem nada de muito misterioso. Tem uma tag main, tem título H1, tem uma section chamada conteúdo e dentro da section eu coloquei as tabelas. Eu criei uma tabela chamada tabela 01, coloquei um caption para ela, criei as tags thead, thebody e thefoot para poder trabalhar a parte semântica de tabelas, indicando que na thead eu vou ter a linha do cabeçalho da minha tabela, na thebody eu vou ter as linhas de corpo da minha tabela e na minha thefoot eu vou ter a minha linha ou linhas de rodapé. Na minha thead eu coloquei número, nome, idade e na minha thebody eu coloquei os dados 01, o nome, a idade, 02, o nome e a idade, respectivamente nas suas tags. O que é de título vai ser TH e o que é de dados vai ser TD. Basicamente isso. Como eu não vou fazer nenhum tipo de formatação especial nessas células aqui, de TD, nome, idade, eu não coloquei classes para elas. Na última linha eu coloquei uma TD com call span de 3 para que eu tenha isso aqui. Como eu tenho 3 colunas e eu quero que essa linha aqui ocupe a posição de 3 colunas, então eu fiz um call span 3 para ele expandir 1, 2, 3 colunas. É como se fosse mesclar as 3 colunas para ficar só uma. E a tabela 2 basicamente tem uma estrutura semelhante. Tem thead, tem thebody, tem thefoot, porém eu tenho 4 colunas. E daí eu trabalhei aqui criando classes para algumas dessas células da seguinte forma. O número que corresponde à quantidade eu vou querer centralizar, ou vou querer fazer um tipo de alinhamento especial. Então eu coloquei uma classe chamada center, que poderia ser centro, centralizar, no meio, o nome que você quiser. E eu coloquei uma classe chamada direita, que poderia ser right, à direita, alinhar à direita. Então, isso é uma questão de detalhe. Então, a quantidade, eu coloquei a classe center e os preços unitários e os preços totais eu coloquei a classe direita. Para que eu possa fazer com que esse texto fique centralizado e com que esses textos fiquem alinhados à direita. Inclusive o preço total que está aqui atrás, que dá para a gente perceber o valor aqui no cantinho. Então, para fazer a formatação da tabela, o que foi que eu fiz lá no meu CSS? Formatação básica. Importei uma fonte, zerei margem, pad, defini o box size, defini uma formatação para minha body, coloquei aqui a formatação da fonte, tá? Na body eu poderia colocar aqui no seletor global também. Defini que a largura do corpo da minha página vai ser 100%. Defini a propriedade overflow x, ou seja, a barra de rolagem no eixo x, que é no eixo horizontal, ela vai ser alto. O que significa isso? Se a largura da minha página ficar menor, até não conseguir exibir a minha tabela, então ele tem que mostrar a barra de rolagem no eixo X para que eu possa rolar a página para um lado ou para o outro. Mas isso só acontece em casos extremos, quando a janela está bem pequenininha mesmo. Centralizei título, coloquei margem na minha section de conteúdo, basicamente 1.5 rem, que equivale a 24 pixels, e fiz aqui as formatações de tabela. Aqui é o nosso foco principal. Eu defini que a nossa tabela vai ter uma largura de 100%, isso significa que a nossa tabela vai ser responsiva. Se eu aumentar ou diminuir a minha janela, a tabela também vai aumentar. Mas é importante você entender que o que vai conter a tabela é sempre um container, que pode ser uma divisória, pode ser uma section, pode ser um article. É importante você colocar a sua tabela dentro de alguma outra tag que funcione como um container, para você poder limitar, definir tamanho, posicionamento, isso é fundamental. Mas a tabela em si define a largura de 100%, que aí você aproveita o máximo do espaço disponível para você colocá-la. Outra coisa que eu coloquei foi a propriedade border collapse com a propriedade collapse. O que significa isso? Por padrão, as tabelas não têm borda, só se você mandar exibir a borda. E quando você exibe a borda, aparecem 2 linhas na borda. Então, para ficar uma linha apenas contínua, a gente define o border collapse com a propriedade collapse, ou seja, para a gente juntar as 2 linhas de bordo e deixar só uma. Defini um margem bottom abaixo da minha tabela, só para poder dar um espaço, e eu defini aqui os seguintes. A minha tabela
os meus THs e os meus TDs vão ter uma borda de 1 pixel sólida na cor preta. Isso aqui é a formatação genérica. Como eu tenho duas tabelas, essa propriedade vai vigorar para as duas. Ela só vai mudar se eu fizer uma formatação específica para as outras tabelas, como eu fiz aqui embaixo, eu mudei a borda dela. Daí, eu defini que o meu caption e o meu default vão ter a letra em negrito. O meu font weight vai ficar em negrito, basicamente. Por que eu coloquei ID nas minhas tabelas? É importante você entender que ao formatar tabelas, é bom que você coloque um ID para cada tabela que você colocar no seu documento, caso você tenha várias. Ou mesmo, trabalhe com uma classe, para que você tenha um modelo padrão de formatação de tabelas. É sempre importante você trabalhar com a definição de IDs e classes, porque isso facilita formatações diferenciadas e formatações de conteúdos em grande volume. Por exemplo, se você definir uma classe, você pode definir essa classe para várias tabelas e você faz a formatação só uma vez lá no CSS. Então a minha tabela 01 é o primeiro ID e a tabela 02 é o segundo ID. Então é importante vocês saberem disso. Então para a minha tabela 01, para o default dela, eu quero que o texto fique no centro. O que foi isso? Isso aqui, ó. O meu default é esse texto. Eu quero que somente ele, somente o default da tabela 01 fique centralizado. Eu não quero que o default da tabela 02 fique centralizado. Eu não quero que esse total geral fique aqui no meio. Eu quero que ele fique aqui na esquerda. Eu não quero que esse preço saia daqui do lado direito. Eu quero que ele fique exatamente aqui onde ele está, do lado direito, porque foi essa formatação que eu defini. Eu não quero ele centralizado, nem esse aqui centralizado. Então, por isso eu fiz essa formatação. Do elemento que tem o ID tabela 01, o seu default vai ter o texto centralizado. Todos os THs de ambas as tabelas são a linha de cabeçalho da tabela, que é a primeira linha. Eu defini um background cinza, defini uma altura de linha com 3 rems e defini um alinhamento vertical middle, que é para alinhar no meio, tá? Alinhamento vertical. Por padrão, todo o texto da TH ele já está centralizado, então o text align já é center. Só que o alinhamento vertical, que é o vertical align, ele precisa ser definido. Se você quer no top, no bottom ou no middle, que geralmente são as referências. Então, top em cima, middle no meio e bottom embaixo, né? Então é bem óbvio isso aqui. Outra coisa que eu fiz, tá? Importante falar para vocês, esse texto só está aqui, ó, preço unitário e preço total, porque eu coloquei uma tag BR, que é uma tag de quebra de linha. Então lá no HTML, se você for observar aqui, tem uma tag BR entre preço unitário e entre preço total, que é uma quebra de linha básica, tá? Então eu fiz a definição aqui da formatação dos THs, que é a primeira linha da nossa tabela. Depois eu fui para a formatação dos TDs, que são as linhas de dados, são as células das linhas de dados, tá? Que é da linha 2 para baixo geralmente. Defini uma altura de linha com 2 rems, não com 3, com 2. Defini um padding de 0.25 rem. Esse padding aqui é importante porque, por padrão, o texto fica alinhado geralmente à esquerda, ele fica encostado, bem encostado na borda. Então, para ter esse espaço interno que vocês estão vendo aqui, isso aqui eu só consegui por causa do padding. Então, o padding permitiu o espaçamento interno do meu conteúdo. E daí eu fiz a seguinte formatação. Eu disse que o TH, o TR e o TD da tabela 02 vai ter uma borda de 3 pixels sólida na cor branca. É por isso que a minha tabela aqui embaixo não tem a borda na cor preta de 1 pixel sólida. Ela tem uma borda branca sólida com 3 pixels. Por isso que vocês estão vendo ela assim aqui. Tá? Mas você poderia fazer a formatação da borda como você bem entendesse. É importante você ver esse exemplo. Se você coloca um ID numa tabela, fica mais fácil você, pelo ID, chamar a tabela e depois dizer qual elemento do HTML da tabela você quer formatar. Se é o TH, se é o TD, se é o TR e assim por diante. Daí eu fiz aqui algumas formatações que requerem muita atenção da gente. Eu formatei o TH da tabela 02. Ou seja, eu já tinha definido que o TH seria um cinza, que é aquele CCC. Padrão, genérico, lá em cima. Só que eu quero que a minha tabela 02 tenha um TH, que é a linha de título, que é a primeira linha, com esse cinza aqui, que é o 999. Então vejam que esse cinza tem a tonalidade diferente desse aqui de cima. Então ele é um cinza um pouquinho mais escuro. Tá? Daí eu fiz a seguinte formatação. Utilizando o pseudo-elemento chamado nthchild. O nthchild significa o filho enésimo, ou seja, o filho de n. A gente pode colocar um número, por exemplo. Se eu colocar tr, tr é o table row, é a linha. Se eu colocar
table row ntchild1, então quer dizer que eu vou formatar a linha 1. Se eu colocar tr ntchild2, eu vou formatar a linha 2. E eu posso inclusive colocar fórmulas matemáticas aqui, tá? Então posso colocar fórmulas matemáticas e dizendo que eu quero formatar todos que forem múltiplos de 2, todos que forem múltiplos de 3. Tá? Então tem várias formas, mas vamos para a parte mais básica, que é colocar o número diretamente, ou então fazer algo que é bem simples quando a gente trabalha com tabelas, que é dizer que as linhas pares ou as linhas ímpares vão ficar numa cor específica. Então, por exemplo, eu quero que as linhas pares, ou seja, even, as linhas pares, tenham a seguinte cor de fundo, 999, que é a mesma lá do nosso background do nosso título, que é o 999. E eu defini que os odds, ou seja, os ímpares, ou seja, os filhos enésimos ímpares de TR, vão ter a cor cinza, que é o CCC. Observem aqui, da segunda linha em diante a gente começa a contar. Então, os ímpares, que é o arroz e o açúcar, ficam com a cor cinza, que é o CCC. E daqui para baixo, os pares, que é o feijão e o total geral, ficam com a cor 999. Pode parecer um pouquinho confuso, mas não é. Lembre-se, a gente está formatando os TRs e não os THs, tá? TRs. Então a gente não conta com essa primeira linha aqui, porque aqui é TH. TR básico que a gente tem com TD são só daqui para baixo. Então nós fizemos a formatação dos pares com 999 e dos ímpares com o CCC. Daí eu utilizei aquela pseudo-classe Hoover para quando eu passar a seta sobre os meus TRs, eu quero mudar a cor do background. Então isso daqui é um recurso bastante interessante. Eu coloquei o oceano para poder deixar bem evidente. Quando a gente passa a seta sobre os TRs, eles mudam de cores. Porém, quando a gente passa nos THs, não muda. E por que não acontece aqui em cima? Porque eu não fiz a formatação para a tabela 01. Mas se eu pegar essa formatação aqui e disser que eu quero fazer também para a tabela 01, para os TRs da tabela 01, esse Hoover com o ciano, vai funcionar também sem problema. Observem aqui, ó. Só que aqui em cima não funciona porque aqui é TH. TR, tudo beleza, tudo beleza. Então, formatação de tabela é algo assim bastante detalhista e trabalhoso. Caso vocês tenham dúvidas, recorram ao W3 Schools, acessem lá a página do Maljor do CSS, que vocês vão encontrar várias dicas e vários detalhes. É sempre importante você ir experimentando e testando aos poucos, mas pense sempre em fazer a formatação primeiro da tabela como um todo, depois dos THs, depois dos TRs e depois dos TDs especificamente. Eu também fiz duas formatações bem específicas, da classe Center e da classe Direita, que eu defini os alinhamentos centralizado e à direita, que permitiram que eu fizesse isso aqui. O número da quantidade ficasse centralizado e os preços unitários e totais pudessem ficar alinhados à direita. Então a aula de hoje, basicamente, a gente vai ficando por aqui, para ela não ficar muito longa. Nas próximas aulas a gente aprofunda mais nos conceitos da formatação de CSS. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!